Após escutar Beatriz dizer que quer saber de tudo que aconteceu lá na suíte, Angélica pergunta se ela está falando da visita que ela e Lima fizeram a Sofia para comemorar a volta dela. Beatriz fala que é isso mesmo, pois, coincidentemente, exatamente na noite em que eles foram visitar Sofia, Lara e a própria Sofia acabaram se dando muito mal. Por isso, ela quer que ela conte tudo o que aconteceu naquela noite, lá na suíte. Angélica diz que não aconteceu nada demais, pois, como ela já disse, eles foram lá para comemorar a volta da Sofia. Conta que eles conversaram somente sobre a dificuldade que Sofia teve na floresta, pois Sofia estava bastante cansada e por isso ela foi embora logo, olhando fixamente para os olhos de Angélica. Beatriz pergunta se Lima ficou ou foi com ela. Angélica fala que Lima ficou. Ela imagina que eles queriam matar a saudade, por isso ela não quis ficar lá, segurando vela. Já sobre o que aconteceu depois que ela saiu, ela não sabe dizer. Beatriz pergunta se eles encontraram Paulo Roberto lá no hotel. Na maior cara de pau, Angélica fala que não viu o reitor não. Beatriz fala que Paulo Roberto e Lima são amigos e em seguida pergunta se foi o reitor que falou para eles ir lá na suíte. Angélica diz que da parte dela não, diz que foi lá para ver a amiga dela, mas não pode garantir se Lima conversou ou não com Paulo Roberto antes. Para finalizar a conversa, Beatriz conta que Paulo Roberto não é mais o reitor da universidade e avisa que a Angélica está de férias até ela colocar um novo reitor no lugar dele. Mão de Vaca conta para André que ele sabe tudo sobre Taylor. André volta a falar sobre a foto. Diz que a foto prova que Paulo Roberto conhecia Taylor nos tempos de universidade. Porém, eles podem ter se afastado com o tempo. Mão de Vaca discorda e explica por quê. André pede para Mão de Vaca dar um voto de confiança para ele, pois ele também quer que os verdadeiros culpados paguem. Mão de Vaca fala que ele já deu um voto de confiança e é exatamente por isso que Minha Flor está naquela situação. André diz que ele sabe muito bem que não é por esse motivo. Fala que se existe um culpado, esse culpado é ele, pois acabou querendo fazer o trabalho deles. André pede para Mão de Vaca não comentar nada com ninguém sobre a conversa que eles tiveram e pede para ele não comentar nem mesmo com Pedro. Depois de sair da universidade, Angélica pega um táxi. Beatriz sai logo em seguida e vai atrás dela. De longe, vê quando o táxi deixa Angélica na frente da mansão de Paulo Roberto. Angélica liga para Paulo Roberto e avisa que está na frente da casa dele. Paulo Roberto fala para Taylor se esconder, pois ele não quer que Angélica o veja lá. Carlos convida Andréia para morar lá na mansão. Andréia fala que ela não se sente bem lá, pois lá traz lembranças da Botocuda. Carlos diz que, na opinião dele, viver lá com eles é melhor para ela. Gabriela fala para Andréia que ela mesma já disse
que a convivência com mão de vaca está cada vez mais difícil. Então, na opinião dela, ali realmente vai ser melhor para ela. Carlos diz para Andréia que ele gostaria de reparar um pouco do erro que Lara cometeu no passado e pede para ela deixar ele cuidar dela de agora em diante. Andréia acaba aceitando o convite. Carlos fala que ela é muito bem-vinda naquela casa. Diz que aquela casa agora é a casa da família dela. Angélica conta para Paulo Roberto que Beatriz a pressionou. Paulo Roberto fala que então realmente Beatriz cismou que ele é um dos sócios. Escondido, Taylor observa toda a conversa. Angélica diz que ele não está entendendo direito, pois Beatriz não cismou somente, avisa que ela tem certeza. Ela pergunta se ele realmente é o chefe. Paulo Roberto fala que é lógico que não. Angélica diz que chega de mentira. Pede para ele ser sincero com ela, que é melhor. Ela o questiona sobre a foto que ele tirou com Taylor no passado. Nessa hora, Taylor resolve aparecer e fala que a Angélica é muito boa em ligar os pontos. Pena que essa curiosidade dela não tem futuro. Paulo Roberto pede para ele não fazer nada com ela. Angélica fica assustada e acaba desmaiando. Enquanto isso, Beatriz continua parada na frente da casa de Paulo Roberto, esperando a Angélica sair. Depois que Angélica acorda, Paulo Roberto fala que ele já explicou tudo para Taylor. Já avisou que ela está do lado deles. Ele abre o jogo com ela. Conta que realmente ele e Taylor realmente são sócios. Taylor se aproxima dela e fala que espera não se arrepender de estar confiando nela. Rafael chega e pergunta o que Beatriz está fazendo parada na frente da casa de Paulo Roberto. Ela fica sem saber o que dizer nessa hora e fala que foi até lá para falar com o pai dele, mas acabou mudando de ideia e em seguida conta que ela demitiu Paulo Roberto. Rafael diz que ele deve estar arrasado e conta que ele foi até lá para vê-lo. Beatriz pede para ele não contar que ela estava lá na frente da casa dele, dá partida no carro e vai embora. Rafael topa com Angélica no momento em que ela está saindo no portão e pergunta o que ela estava fazendo na casa do seu pai. Angélica fala que foi lá dar uma força para ele, pois ele ficou muito abalado com a demissão. Rafael entra na mansão e flagra Paulo Roberto com Taylor. Angélica marca um encontro com Lima. Avisa que tem que contar para ele algo importante sobre Paulo Roberto. Paulo Roberto fala para Rafael que Taylor se chama Ciro e é professor na Universidade de Porto Alegre e avisa que ele já estava de saída. Depois que Taylor sai, Rafael fala que ele é um cara muito estranho. O homem que Pedro contratou leva para ele as fotos que tirou de Yasmin conversando com Bruno. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.